Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, programa da Rede Alesp que traz novidades sobre o Legislativo Paulista e também sobre os 645 municípios aqui do estado de São Paulo. A gente vai tratar hoje sobre o turismo, uma das principais áreas afetadas por conta da pandemia de Covid-19. Para falar sobre o tema e as expectativas para 2022, a gente recebe o Hugo Pinto, ele que é diretor executivo da Sentimonitor, que é uma empresa de pesquisa. Hugo, seja muito bem-vindo ao Conexão Legislativa de hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui, Carol. Para a gente iniciar, então, falando desse tema da volta do turismo, como eu disse, é a principal área afetada, né? Uma das principais áreas afetadas economicamente, financeiramente e na estrutura por conta da pandemia de Covid-19. E a gente vai falar um pouco sobre as expectativas desse setor para 2022. Mas pensando nesse ano, já houve uma possível retomada? Qual foi a visão de vocês quanto a essa volta do turismo nesse ano de 2021? Então, o que nós podemos observar com os dados, né, o nosso sistema coleta em tempo real, né, as opiniões, os planos de viagens, né, tanto viagens que estão acontecendo quanto que vão acontecer, e o que a gente tem percebido é, de maneira global e ainda de uma maneira mais acentuada nos estados do Sudeste, uma retomada muito forte das viagens, né? Então, as pessoas expressando tanto planos para o Natal, planos para o Réveillon, a intenção de compra de passagem agora na Black Friday, quanto viagens que estão acontecendo de negócios. A gente vê uma retomada do turismo para feiras, para eventos e para reuniões já há alguns meses. Perfeito. E já então essa expectativa, né, com esse crescimento, com essa volta proporcional em 2021, então é possível prever um aumento também em 2022? Sim, se a gente extrapolar a curva, pelos nossos gráficos, a gente vê que essa é uma tendência que vem em um crescimento constante, que coincide com o aumento da vacinação, a melhora dos indicadores da pandemia, e tudo leva a crer que 2022 a gente vai ter uma recuperação bem acentuada do turismo, né? Tem ainda que eventualmente tem alguns riscos econômicos, né? Tem uma demanda represada muito forte que já começou no final do ano passado a gente observar do turismo de proximidade, mas agora volta também esse turismo de uma distância um pouco maior, né? As passagens, mesmo os destinos internacionais, as intenções de viagem estão crescendo muito. Nos destinos domésticos, já para alguns destinos a gente já está observando um padrão muito parecido com o que a gente tinha em 2019. E pensando exatamente nesses dados, né, o Hugo disse que a empresa levantou os dados referente ao turismo, o crescimento agora em 2021 e também essa expectativa para 2022. Eu vou pedir para a gente colocar aí na tela, que tem um gráfico que fala exatamente do aquecimento das compras, né, das passagens aéreas. Você falou da Black Friday, também deve ser um momento de aquisição dessas passagens. E pensando aí nesse gráfico que a gente vê agora na tela, eu queria que você contasse um pouquinho o que é possível mensurar, o que esses dados trazem para a gente sobre a questão do turismo. Ótimo. Então, o que essa curva mostra para a gente, né? O nosso sistema, ele captura as conversas sobre viagens, e essa curva em azul, ela mostra o que o sistema capturou de relato de viagem nas redes sociais, blogs, jornais de uma pessoa. E na verdade, a curva em vermelho. A curva em azul é a curva dos voos reportados pela ANAC. Então, a gente vê que as curvas elas têm uma correlação muito forte, e o que a gente ganha, né, quando a gente pega essa tendência pela internet. Os dados da ANAC levam um tempo, né, para chegar, seja para a agência ou para uma Secretaria de Cultura, para uma agência de viagem, para o hoteleiro, leva aí cerca de 40 dias o intervalo
para os dados estarem agregados e chegar. E o que a gente vê é que a gente consegue prever a demanda de voos para um determinado destino, né? Fizemos estudos profundos, né, para a Secretaria de Turismo de Minas Gerais, repetimos para clientes em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Ceará, essa capacidade de conseguir prever de maneira mais tempestiva, né, dia a dia, como está a demanda para um determinado destino turístico. Essa curva, principalmente, a gente mede especialmente aeroportos. Sim, sim. E é bom para a gente entender e também explicar para o nosso telespectador, como o Hugo trouxe, a curva não é exatamente igual, né? A das passagens, né? E dos voos de fato feitos e também a mensuração, porque nem sempre, né? Quando a gente menciona uma viagem, a gente de fato consegue efetivar isso, né? Mas, por exemplo, vocês conseguem mensurar, além dessa demanda, dessa possível expectativa, né? Também se essas viagens são de intenção, por exemplo, para trabalho, negócio ou para lazer? Sim, então a nossa inteligência, ela segmenta a intenção da viagem, né? Exatamente se é a turismo, se é férias, se é uma viagem a trabalho, se é uma viagem acadêmica, e também caso o viajante mencione em algum ponto, se essa pessoa está viajando sozinha, se está viajando com a família, se está com o namorado, se está com a esposa, a inspiração para a viagem, né? Então, quando uma pessoa fala, estou com muita saudade de praia, quero ir a Ilhabela, né? Então o sistema vai indicar, olha, é uma viagem com destino do tipo praia, quero conhecer Ouro Preto, quero visitar o Museu da Inconfidência, então ele vai colocar destino, demanda histórica. E isso dá um mosaico muito rico para o planejamento do receptivo e para a comunicação, né? Então eu consigo saber não só se as pessoas estão vindo mais ou menos do que eu esperado, e quando está tendo aumento da demanda, com quem as pessoas estão vindo, né? Como que é esse meu viajante, né? Se é um casal, se é um viajante sozinho, se é uma família, e que tipo de atrativo turístico que realmente está atraindo para a minha cidade. Em alguns casos, a gente pode observar, por exemplo, que como que uma cidade universitária, que também tem atrativos históricos, como que muda ao longo do ano cada tipo de atrativo, né? Os momentos em que a motivação para visitar a cidade é uma motivação mais ligada aos eventos universitários, quando que é a gastronomia, quando que é o fator histórico, e eventualmente a gente até se surpreende com cidades que a gente esperava, por exemplo, que o principal atrativo fosse um atrativo cultural e estava em pé de igualdade o turismo de aventura, né? Criando uma série de oportunidades de ajuste de comunicação, de pacotes, de ajuste de oferta. E nesse levantamento feito por vocês, né, você disse que há essa questão da intenção e também conseguem fazer essa diferenciação das viagens de lazer e negócio. Há, então, uma que se sobressai? Quais são as principais intenções nesse momento dos viajantes? Então, a retomada que mais chama atenção foi a viagem de negócio, né, que ao longo dos últimos meses, mas agora, então, assim, o que mudou mais é a viagem de negócios. Ao longo do ano, né, desse período de pandemia, se sobressai principalmente o turismo de aventura e o que a gente vai chamar também do turismo de proximidade, né? Então, nos estados que tem um litoral, né, a ida para o litoral, mas agora, chegando nesse final do ano, vamos dizer, não é o de maior expressividade, mas é um dos que tem mais crescido, são as viagens internacionais, com essa flexibilidade, com a flexibilização das viagens, né? E naturalmente com o verão na praia. Sim, sim. E quando a gente fala de, seja essas viagens de negócio, como que a gente consegue fazer essa diferenciação, a viagem de lazer e a viagem de negócio? Porque ainda fica um pouco perdido. Claro, a viagem de lazer você vai nas suas férias, feriados para curtir, sem ter uma intenção, né? Mas para a gente conseguir explicar para o telespectador o que seria essa viagem de negócio.
Então, a viagem de negócios é quando, em uma série de conversas de um viajante, a nossa inteligência artificial detecta uma motivação de trabalho. Então, se a pessoa diz, estou indo a São Paulo visitar os meus clientes, finalmente estou novamente indo à feira de turismo 2021, acabei de voltar de Campina Grande com um novo contrato. Todas essas situações a inteligência artificial vai mapear como relacionadas a uma viagem de negócio. Uma viagem de lazer já seria, por exemplo, fui ao Guarujá e tive a oportunidade de surfar. Que bom poder relaxar em Porto Seguro. Já estava com saudade de visitar um museu em Ouro Preto. Então, a partir do tipo de atividade, o tipo de motivação e os relatos desse viajante, o nosso sistema vai categorizar aquela viagem como de negócios ou de lazer. Então, você trouxe esses exemplos, né, em frases, né, contando aí como é feita essa pesquisa, mas contando um pouco aí do material que vocês coletam, como que vocês fazem essa separação, para a gente entender de onde veio esses dados, por exemplo, que a gente mostrou agora há pouco, e também essa separação das viagens e as suas intenções. Então, essa coleta, nós temos algumas centenas de robôs que varrem constantemente a internet. Então, são mais de 1.200.000 blogs, sites, jornais e as partes públicas autorizadas das redes sociais. Isso inclui Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TripAdvisor, Booking. E esses robôs, então, eles coletam constantemente todas as conversas sobre viagens, né? Pode ser uma viagem que está acontecendo, estou visitando o Rio de Janeiro, estou pela primeira vez em Porto Alegre, acabei de chegar a São Paulo, quanto uma intenção, que vontade de ir a Paris, tenho muita vontade de conhecer Praga, até uma lembrança de uma viagem passada. Essas viagens são todas coletadas constantemente, chegam no nosso banco de dados. Aí os robôs de inteligência artificial vão fazer a interpretação linguística, e aí realmente é o momento onde entra a inteligência mais pesada, né? Vai entender se a mensagem foi positiva ou negativa, qual que foi o assunto principal, qual que foi o destino, se estava, qual que era a companhia, qual que era a intenção, que tipo de pagamento foi usado, que tipo de hospedagem foi usada, se fala da viagem, os nossos robôs já tentam descobrir o período também. Então, se a pessoa diz que ficou 1 semana, 2 semanas, 3 dias, para poder dar essa ideia, né, como está variando o tempo de viagem planejado. E aí, finalmente, com todos esses pontos de informação extraídos, o sistema cria uma série de visualizações, indicadores e gráficos que vão permitir a um analista realmente interpretar o que está acontecendo para a tomada de decisão, né? Seja no setor público, quando a gente fala de secretarias de turismo e cultura, seja no setor privado, com seguradoras, agências de viagens ou redes de hotéis. E a gente sabe da importância da coleta, né, e da reunião desses dados, seja aí para ajudar a entender quais são as demandas, as principais queixas aí desses viajantes, né, também os locais para onde eles estão mais indo, falando também da intenção, se as viagens são para lazer ou se são para negócio. Mas, Hugo, como fica a questão da privacidade do internauta, que faz essa postagem aí, você disse que vocês coletam no Facebook, nos blogs, redes sociais, por exemplo, como de fato isso é seguro? Esses dados vão ser transformados em algo individual, que pode ser vazado? Como funciona essa questão da privacidade dos internautas? A privacidade, a gente tem um rigor muito grande, né, com a LGPD e com os termos de cada rede social. Então, por exemplo, um dado que vem do Facebook, ele é plenamente anonimizado. Então, o grau de individualização seria igual que se tem uma pesquisa do Ibope, né? Eu sei a tendência geral, mas eu não abro a pessoa especificamente. Quando a gente fala de algumas redes sociais, no caso de um blog, por exemplo, ou de um jornal, aí já tem uma individualização do veículo
e do autor do veículo, né? A gente presume que um jornal, que vai ter, enfim, o nome do jornalista, a publicação, ou de um blog em que o autor coloca o próprio nome, é uma informação pública que pode ser compartilhada. Então, é uma forma segura, né? Porque, como você disse, não é algo individual, não vai disponibilizar esse dado individual da pessoa, com nome e dados pessoais. Então, é uma forma realmente de vocês reunir esses dados para ajudar no atendimento também à população. E eu queria que você contasse exatamente como que vocês usam esses dados, né? Mensurar os dados é importante, de fato, então, para o turismo de negócio, por exemplo, para o setor entender quais são as necessidades, a demanda desse público específico. Vocês conseguem conversar com esses locais que estão recebendo mais pessoas? Então, a gente tem alguns casos que são particularmente interessantes para a aplicação dessa tecnologia. Então, no setor público, a gente vê um uso para poder fazer um planejamento tempestivo, né, rápido, a partir da mudança de humor do viajante. Então, se eu estou falando de pegar, por exemplo, se eu estiver falando de São Paulo, né, eu consigo saber rapidamente para quais cidades do litoral as pessoas estão planejando viajar nesse próximo fim de semana, para daqui a 15 dias, quais os destinos que os habitantes do ABC estão mais planejando viajar, estão mencionando junto com a Black Friday para planejar uma viagem. E como a gente tem uma massa de opiniões muito rica, quando eu falo de um hotel, de um destino turístico específico, ou de um atrativo, a gente consegue também dar o agregado da opinião, né? Em uma velocidade e um detalhe que seria praticamente impossível um ser humano fazer por limitações de tempo e até de abrangência. Porque a gente consegue pegar, por exemplo, todas as resenhas sobre um hotel ao longo de um longo período de tempo e resumir ali em 2, 3 páginas quais são as principais reclamações, como que aquele hotel está em relação aos seus pares de mercado, se o principal diferencial positivo foi o café da manhã, foi o quarto, foram os passeios inclusos na diária, se o ponto a melhorar daqui a pouco é a limpeza, é o conforto. Isso se aplica de maneira análoga à administração pública, né? Toda cidade tem o seu benchmark, né? Aquela cidade ali que a pessoa, se não for para ela, vai para uma outra cidade parecida, o gestor que está usando o nosso sistema consegue situar onde está a cidade dele, né? Não só saber de maneira agregada, em tempo real, como estão as opiniões em relação à sua cidade, aos seus atrativos turísticos, mas também situar em relação aos pares, né? O que ajuda na comunicação, no planejamento, no direcionamento dos atrativos na cidade, na coordenação das ações com os vários entes, né? Então, cada vez mais a viagem é uma experiência. Então, precisa ser bom do momento que a pessoa está planejando a viagem, né? Então, não começa quando a pessoa só chegou na viagem, né? Então, tem que ser agradável do momento que chegou no aeroporto até chegar na cidade, os atrativos em volta, né? Então, coordenar com outros prefeitos, com uma IGR para ter sucesso. Todos esses são pontos que o nosso mosaico ajuda a ter um embasamento, vamos dizer, não em feeling, mas em dados, né? A gente fica uma tomada de decisão muito mais assertiva, muito mais segura. E é interessante essa interligação, né, entre os dados e a administração pública. Por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos alguns projetos de MIT, que são os municípios de interesse turístico, e também das instâncias turísticas, que são cidades que já recebem um valor diretamente do governo executivo para investir na infraestrutura, para receber melhor o turismo, né? Porque é um valor que deve ser direcionado exatamente para essa área do turismo, para receber melhor as pessoas. Então, de fato, entender, né, qual é a principal demanda, o que o turista está aproveitando melhor na cidade, o que pode ser melhorado, também é uma maneira de utilizar melhor o recurso público, né, Hugo? E aí você também falou aí durante, né, agora o programa, que há também uma tendência
no turismo intermunicipal, né, que é de municípios próximos, por exemplo, aqui de São Paulo, o pessoal que quer conhecer interior, o pessoal que quer conhecer o litoral paulista. Então, isso ajuda, de fato, na administração pública. E é recorrente esse interesse no turismo intermunicipal, nas cidades próximas? É uma tendência que deve se continuar aumentando ainda pelo medo de ir para viagens mais longas, por exemplo? Olha, tudo leva a crer que sim. Teve um aumento abrupto no turismo de proximidade em 2020. Essa tendência não abaixou em 2021, ela continuou forte. E como agora, né, mesmo com a melhoria da vacinação, a abertura dos lugares, a gente ainda observa uma curva significativa dos destinos próximos, isso tem apontado para uma mudança de hábitos. É claro que ainda não teve uma abertura plena dos mercados internacionais, que podem eventualmente ser competitivos, mas a gente tem um indicativo forte de que é uma tendência que vem para ficar. Né? Um comentário que a gente captura com frequência são as pessoas comentando como que elas passaram tanto tempo sem conhecer os destinos que estavam próximos de casa. Né? Às vezes a pessoa, enfim, está indo para um litoral, às vezes a 1.000 quilômetros, 800 quilômetros de distância, e não tinha parado para realmente conhecer o litoral que está a 120, 200, 300 quilômetros e que pode ser tão bom quanto. E isso em vários estados, né? A gente observou isso em São Paulo, observou isso em Minas Gerais, observou isso em Pernambuco, enfim, tem vários estados que têm essa característica das pessoas, inicialmente em 2020, procurando por falta de opção, mas essa tendência se mantendo esse ano. A minha aposta seria de que o mix vai permanecer alterado por muito tempo, né? Vai ser uma mudança estrutural que a gente vai observar, igual a tendência do trabalho remoto, né? Mesmo que abrir tudo, muitas pessoas e organizações que estão trabalhando de casa não vão voltar a trabalhar plenamente presenciais. E, Hugo, você que tem bastante contato, né, com esses dados referente ao turismo, acho que é uma curiosidade minha, pode ser do nosso telespectador, talvez uma dica, uma sugestão. Se você fosse viajar em breve, teria algum lugar que você escolheria aqui próximo, ou se você já arriscaria viajar um pouco longe, e se teria algum lugar aí que no momento você ainda acha um pouco arriscado? Olha, em São Paulo eu gosto muito do litoral norte, né? Então eu sou suspeito por Ilhabela, São Sebastião, realmente gosto muito. Mas, bom, ainda que tenha também lugares muito interessantes, no Vale do Ribeira, né? Tem, que eu diria, vamos dizer, de uma joia pouco conhecida, né? Tem grutas, tem cachoeiras, então às vezes a pessoa que quer um lugar mais sossegado. Em São Paulo, eu diria para olhar com carinho ali os atrativos do Vale do Ribeira, que tem muita surpresa interessante. Já está com os níveis de vacinação que a gente tem agora, eu já me sinto mais seguro para viajar para o exterior, né? Tem atrativos interessantes. Agora, os preços ainda não estão tão convidativos, né? Acho que esse ano ainda é um ano que vale a pena priorizar o turismo nacional, né? A gente tem uma série de atrativos, enfim, interior de Minas Gerais é muito interessante e tem melhorado muito a qualidade também do aparato turístico e do receptivo. Todo o litoral do Nordeste, né? Acho que já é um destino muito popular, mas também está com uma infraestrutura muito boa. O Espírito Santo teve um crescimento da infraestrutura realmente espantoso, né? Então, para quem foi há 20 anos ali quando a gente fala de Guarapari, Vitória, Vila Velha e volta na atualidade, que foi o meu caso esse ano, foi uma mudança de qualidade sensacional. Então, acho que os destinos brasileiros estão muito bons, o litoral, acho que agora com esse verão e com o aumento da vacinação, vale muito a pena. Né? Então, é um momento muito bom para viajar dentro do Brasil, os valores estão convidativos e os hotéis, todo o receptivo turístico está muito bem preparado, com medidas de segurança. Enfim, temos tudo aí para ter uma retomada muito promissora nesse verão.
E aqui em São Paulo, né, no Brasil, a gente tem realmente, como o Hugo trouxe para a gente, belos exemplos, né, para visitação e a importância de se entender esses dados, né, de coletar esses dados, como o Hugo trouxe na questão da administração pública, que pode ajudar a receber cada vez melhor esses turistas. Hugo, agradeço aqui a sua participação no Conexão Legislativa de hoje, mas deixa um espaço final, caso a gente ainda não tenha abordado algum tema nessa questão do turismo, que você queira também deixar algum recado para o nosso telespectador. Obrigado, Carol. Bom, recado, eu deixaria realmente aproveitar para aquela viagem, né, que não foi feita no ano passado, aproveitar agora com a vacinação, com a melhoria dos índices, para viajar nesse verão e nos próximos meses. Os hotéis estão muito bem preparados, as cidades estão de braços abertos para receber os viajantes. E para quem trabalha na área, né, a dica é realmente não deixar de usar dados para tomada de decisão e de entender o que mudou nesse meio tempo, né? Então, o jeito de planejar o turismo, de receber o viajante, mudou muito nesses últimos, vamos dizer, 24 meses. As expectativas em relação à limpeza, a atendimento, a automação mudaram muito e vale muito a pena, então, revisitar soluções tecnológicas para desde marcação de diária, atendimento, conhecimento do viajante, para poder fazer um planejamento assertivo e realmente conquistar esse viajante que, enfim, que está doido para viajar há meses e vai estar provavelmente fazendo a primeira viagem depois de muitos meses em casa, mas com uma expectativa de qualidade de atendimento, de personalização, enfim, de carinho mesmo recebido muito maior do que a gente via, por exemplo, em 2019. Que não falta são pessoas dispostas, né, Hugo, para viajar agora nessa melhora aí da pandemia, né? Sem dúvida. Acho que todo mundo, acho que provavelmente soltaremos em breve um estudo, mas viajar está aí nos top 3 da maior parte dos brasileiros, né? Top 3 usos do dinheiro nos próximos meses. Hugo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre a retomada do turismo e as expectativas para o ano de 2022. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!